Visionário desde cedo, foi pioneiro. Ele enxergou no mercado de gramas a oportunidade de cultivar algo maior, inovação e transformação. Com visão e paixão, desafiou limites e plantou uma história que inspira gerações. Já foi conhecido como o Rei da Grama. Seu nome é Minoru Ito. Minoru, como é ser o primeiro a explorar um mercado que ninguém tinha feito antes no Brasil? Eu acho que, 56 anos atrás, em 1968, eu participei num estágio agrícola nos Estados Unidos. Passei um ano no estado de Iowa, mas não foi na fazenda de grama, foi na fazenda de milho e soja, certo? Durante o ano, sabe que o fazendeiro trouxe alguns tapetes de grama, né, no jardim e fez a aplicação. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, nossa, que ideia boa, né? Fazer um plantio de grama já formado em tapete e tal. Bom, tudo bem, passou. Voltei ao Brasil e sempre pensando em uma atividade inexistente ainda aqui no Brasil. Qual seria? Puxa, aí eu lembrei exatamente do plantio de tapete de grama, que eu vi que não existia ainda naquela época, na exploração comercial, vamos dizer assim, plantio comercial de grama, certo? Falei, puxa vida, vai ser interessantíssimo. Aí, nessa ocasião, então, fui procurar o René, né? Você soube que eu trabalhava com paisagismo, né? Na época eu já trabalhava com plantio. Então, aí, bom, voltando um pouquinho, entrei em contato com um amigo que tinha lá nos Estados Unidos. Ele me informou, puxa vida, aqui nos Estados Unidos tem fazendas e fazendas de produção de grama em tapete, né? Falei, puxa vida, queria introduzir aqui. E quando a gente falava em produção de grama aqui, o pessoal até dava risada. Como assim? Plantar grama aqui, né? Que isso? Que isso? Tá, né? Mas aí começou. Que grama, na verdade? Não tinha conhecimento nenhum de variedade de grama. E indo ao Ceasa, sabe que o pessoal vendia aquela grama japonesa, aquela isso é bem fininha, para ser usado nos jardins japoneses, na verdade, né? Vendia numa caixinha assim, aquela cortadinha assim. Falei, puxa, eu não conheço outra grama, vamos, né? E com um preço absurdo. Naquela época, caixinha, 1 metro quadrado de grama, tinha um valor muito alto. Aí eu comprei, eu acho que vários tapetinhos desse daí, levei para Itapetininga. E na fazenda dos meus pais, eu fiz a repicagem e fazer a multiplicação. Então fui repicando e tal. Esse pedacinho de grama que eu levei lá, acho que levei uns mais de 2 anos, assim, para a gente conseguir uns... Ela é de crescimento bastante lento, né? Mas a única grama que eu achei que havia possibilidade, né? Sabe, você vender menos metade do preço do que estava, né? Bem mais, vamos dizer, 20%, 30% do valor que estava no Ceasa. Acho que mesmo assim seria um bom negócio, né? Melhor que batata. Veja bem, aí quando eu consegui, eu acho que 1.000 metros, acima de 1.000 metros, sei lá, eu importei aquela maquininha motorizada de cortar grama em tapete. Ela corta só por baixo, cortava só por baixo e forma tapete. E, olha, foi o primeiro corte que eu fiz, nossa, formou um tapete. É pena que eu não tenho essa foto, a primeira foto que eu fiz. E realmente, né, ela puxa a possibilidade de produzir aqui essa grama, né? E no começo, qual era a demanda aqui no Brasil? Para quem que o senhor vendia? Olha, não tinha demanda. Não tinha? Não tinha. Ninguém usava... Mas era grama... Era um outro tipo de grama. Foi isso que, quando ele me procurou que eu trabalhava na área, era péssimo pra gente, porque a grama que vendia, grama de pasto, a batatais. Era batatais. É uma grama cheia de praga, não tinha nenhuma certeza de entrega, nenhuma coisa horrível. Quando o Minoru me procurou e falou, o que você acha disso? Eu falei, só pode ser muito bom para mim, vai ser ótimo na minha empresa, porque
Vamos lá. Aí Aí falei nós pra ele, combinamos, na ocasião, né, que eu faria a produção E a ele gente ia vender. parte de vendas, fazia todo o marketing. Consumo, né? E assim começamos. Então, a gente começou com essa graminha japonesa, né, de crescimento bem lento. Coreano. coreana. Não é coreana, não. Não é. É a zórzia japônica. Japonesa. Não, é o tenuifólia. Tenuifólia. Tenuifólia, bem fininho. Enfim. E qual foi o maior aprendizado que o senhor teve com a relação com o seu René? Então, a gente ficou na área de na produção, na verdade. E a gente já tinha experiência no trabalho, aplicação e comercialização. Aí calhou direitinho. No começo não tinha assim, não era a mesma, não eram sócios. Ele produzia e a gente comercializava. O que foi muito bom também no serviço nosso, né? Tudo para subir. Depois das lojas, qual é que veio? Então, Depois foi a São Carlos. São Carlos. e na ocasião eu tentei também, Carlinhos, né? plantar batatais, fazer Batatais, tapete, mas não dava resultado. não dava Tapete bom, né? É? E como é que surgiu grama São Carlos, na verdade? Esse aí eu encontrei lá em Ponta Grossa, sabe? E lá Paraná. Então tinha um jardineiro lá que estava fazendo jardinzinho de os gramadinhos com a grama com a grama lá de Curitiba. Conhecida como Curitibana. Esse chama de Curitibana, Nativa. sempre verde, né? E eu conversando com o jardineiro, falou, esse é ótimo negócio aí para produzir, plantar grama, né? Aí eu peguei um tapetinho de grama, levei o tapetinho, ó, multipliquei. Em 3 anos já estava fazendo comercialização. Foi um sucesso, na verdade, Foi né? um sucesso porque a Zóia, a primeira, era ótima, grama bonita, mas muito não era lenta. Não era muito assim. Você ficava 2 anos, 3 anos para produzir. Quando veio a São Carlos foi o grande impulso. Como é que foi a história da Esmeralda? Então, Isso a aí. história da Esmeralda foi o Conta a história. seguinte. Um dia nós resolvemos ir para os Estados Unidos, visitar as fazendas de produção lá nos Estados Unidos. E na ocasião nós visitamos a Universidade de Califórnia, lá em Los Angeles, né? Um professor especializado em gramado, porque naquela ocasião tinha professores, doutores em gramados. Em grama, nos já. Estados Unidos, né? Exatamente. Aí, conversando com essa pessoa que chama Dr. Stanley, até hoje eu lembro o nome desse professor, Dr. Stanley, e a gente, né, falou que estava começando a produção de grama e tal, né? E ele nos mostrou a coleção de gramas novas que ele tinha introduzido da Ásia. Não sei, Japão, Coreia, China, sei lá, é zóia. Porque lá na Ásia o que predomina é a Várias zóia. Né? Chama zóia japônico, talvez. E ele nos deu um pedacinho de grama assim pra gente. Olha, esse aparentemente está indo bem. Porque nós trouxemos outras variedades. Outras variedades. Outras variedades. Mas a que vingou foi essa. Quando chegou aqui em Tapetininga e plantamos, umas que a gente tinha mais esperança que iriam dar certo, umas era Emerald, que já tinha patente nos Estados Unidos. Nós fomos atrás, iríamos até pagar pela patente. Mas aí o que deu certo foi essa, que não pagamos nada. Olha. Sorte, né? Então, a gente introduziu em 78 e a gente foi multiplicando. 4 anos depois, a Universidade de Califórnia patenteou uma variedade, uma zóia, com o nome de El Toro. É o touro. Parece-me que é a mesma nossa Esmeralda, né? Então ele patenteou a grama, não essa, sei lá, se é essa que nós trouxemos. Trouxemos ao touro depois. Hein? Nós trouxemos ao touro depois. El Toro, né? Ela é muito parecida com... É parecida, igualzinho mas não com a era igual. Esmeralda. Não é igual. Então foi isso aí. Então, veja bem, eles patentearam essa grama nos Estados Unidos 4 anos depois, mas a gente já estava comercializando essa grama aqui no Brasil. Mas a importância. Eu acho que foi uma sorte muito grande, Não, mas isso porque foi Esmeralda que a gente realmente- falou da Zóia, falou da São Carlos, mas o grande impulso da produção de grama aqui foi a Esmeralda. Aí você Sem vai falar, dúvida. a importância hoje da Esmeralda no mercado, hoje é 90% do mercado nacional é Pois Esmeralda. é. Essa é a importância. Eu fiquei impressionado. No início foi esse pedacinho aqui. O que mais? Um pedacinho sim.
Eu digo Isso tudo que tem hoje, quantos milhões de metros tem no Brasil? Por causa do pedacinho. Foi de um Mas pedacinho. qual bolso que foi? Do René ou do Rito? Ah, isso que... Não, tem que saber agora. Vamos abrir esse Só não sei que Abre a bolso caixa preta aí. veio no bolso de alguém. Agora de quem, não sei. Foi o japonês ou foi o brasileiro que trouxe? Isso, não, trouxemos Nossos juntos. céus. Só dividimos na hora. Ah, Agora, sim. se veio no bolso dele ou meu, é difícil. Foi no nosso bolso. E você sabe por que essa grama é um grande sucesso de hoje, plantada de norte a sul do país, por todo? Porque ela permite erro. Ela permite erro. Se você pegar uma bermuda, não permite erro. Se pegar uma Santo Agostinho, não permite erro. Bermuda, A esmeralda permite erro. Então é uma grama, primeiro, boa tolerância à seca, boa tolerância a pisoteio, rizoma, Uso de herbicida também, né? herbicida. Então é a grama que eu costumo dizer o seguinte, é o zebu das gramas, vai em tudo quanto é lugar. Pois é. Por isso que e é quantos o produtores sucesso- tem no Brasil hoje? É o sucesso. Porque não precisa ser um grande campeão para produzir. Não precisa. Mas isso vem tudo de uma visão de uma pessoa. Ah, sim. Para quê? Para dar alguma coisa incomodando dentro dele. Meu, ninguém produz grama aqui nesse país. Como? Aproveitando que você está falando, é uma coisa que eu A sua fiquei. ida nos Estados Unidos lá, Não, aproveitando que você estava falando, uma coisa que eu fiquei assim surpreso e impactado de ver do senhor, do Minoru, que o senhor, como pioneiro, né, o senhor causou uma revolução hoje no mercado de grama. É uma coisa. E eu queria saber qual é o maior orgulho que o senhor tem disso. Então, veja bem, eu viajo por aí, o Brasil afora, todo lugar que eu vejo, eu vou lá, tem essa grama esmeralda lá. Eu falei, puxa vida, né? Começou tudo com um pedacinho de grama que eu Pedacinho desse trouxe, tamanho. né? É muita Então, diferença, veja né, bem. entre isso e o que E tem isso hoje. daí multiplicou em milhões de metros quadrados, na verdade, no Brasil, né? Isso, E que conselho o senhor daria hoje para a Qualigrama, para ela continuar crescendo? Com toda a experiência eu acho que o senhor tem. continuar do jeito que, né, como você disse, se preza bastante pela qualidade e tal, isso é fundamental, na verdade, né? E quanto à grama... Outras gramas, né? é. Possíveis novas gramas vingarem, porque embora a esmeralda seja assim uma grama... pra vai estar todos, surgindo nova grama mas também, estão né? Mas... surgindo novas exigências. Por exemplo, o Ernesto conhece muito campos de golfe. Campo de golfe não é que predomina a esmeralda. Campo de golfe é uma coisa fina, tem os campos de polo, os campos de... Então, conseguir variedades que sejam úteis para esse mercado é muita. Ainda vai uma história de mais 100 anos para frente. Deixa eu contar um negócio que não contei sobre grama esmeralda. Eu acho que foi através do Ernesto que nós foi feita a troca, pela primeira vez a troca de gramado lá do Maracanã. Foi o Ernesto que fez o trabalho lá, com a grama Em esmeralda. termos de marketing, foi E fantástico. Minoru, você sabe que naquele ano, se eu não me engano, se a memória não é tão ruim, foi em 95, o gramado Maracanã foi eleito pela CBF como o melhor gramado do Campeonato Brasileiro. Sim. E era grama esmeralda. Grama esmeralda. Mas grama esmeralda tinha um probleminha, na verdade, né? Como o gramado de campo de futebol. esporte. Não, tinham vários Ela é muito- problemas. muito- Mas só que, Mas na época... como o tratamento Mas- era tão intensivo e tão técnico, toda a tecnologia do golfe se colocou ali, eu tinha uns funcionários que eles brincavam comigo, que a gente fazia a manutenção do gramado, eu cortava aquele gramado 5 vezes por semana. 5. Aí a gente tinha muito jogo, tinha preliminar, tinha jogo quase todo dia. E aí o pessoal vinha cortando a grama, aí ele chegava do outro lado da linha lateral, ele olhava para trás, Ernesto, o que você anda colocando nessa grama? Parece que a grama vinha crescendo atrás dele. Porque que ela tinha que crescer rápido. Então um gramado com grama esmeralda, que tinha uma frequência de corte desse jeito, tinha cortes verticais, cortado com helicoidal, uma série de... Então se formou verdadeiramente um gramado de ponta, mas precisava de um tratamento diferente. E ele foi eleito o melhor gramado do Campeonato Brasileiro em função disso. Verdade, Mas a gente sabe que com a grama bermuda a gente conseguiria isso com muito mais facilidade. Outro que eu gostaria até de falar aqui,
foi aquele grande técnico de futebol do Brasil, Tele Santana. Tele Santana. Poucos técnicos de futebol se incomodam muito com o gramado. O Tele chegava a me ligar assim, 6 horas da manhã. Se aconteceu alguma coisa, ligava, era o Tele. Falava, ó, dá para você dar um pulinho aqui para ver a grama. Então foi um grande impulso. Exatamente. Muito, muito. Para a gente terminar esse bloco agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor Minoro. Como é que o senhor se sente sendo referência para todos eles e para o mercado do Brasil em grama? Na verdade, eu me sinto bastante orgulhoso, na verdade, de presenciar isso daí. A gente está vendo um negócio, vamos dizer, considero um legado, na verdade, né? Fiquei bastante satisfeito, feliz de ver, a presenciar isso daí. Mas a gente não está nem pensando, na verdade, no início. Vocês fazem parte desse sucesso. Ah, sim. Não, São vitoriosos. fazem muito mais ainda do que agora. Né? Depois que está pronto. História maravilhosa.